Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 229 da biografia de Santa Mônica, escrita por Monsenhor Émile Bugot. Capítulo 16, último capítulo, o filho de tantas lágrimas. Santa Mônica morreu cheia de felicidade e de alegria, vendo o filho fiel e fervoroso cristão. Que seria se essa bondosa mãe tivesse presenciado a continuação da bela obra e assistido o desenvolvimento extraordinário da santidade e engenho que devia efetuar-se em Agostinho, e do qual a vida em Cassiaco fora pálida aurora. Deus não o quis. Era talvez demasiada felicidade para essa terra, e devia gozá-la somente na eternidade. Mas para compreendermos o que foi essa santa mulher, demoremo-nos nesse maravilhoso espetáculo. E se é verdade que não teve somente a missão de converter o filho, senão também a de preparar e dar à igreja o maior dos doutores, segundo consta da história. Estudar a mãe será contemplar em toda a extensão o gênio e a santidade do filho que deixou na terra. E este quadro, se lograrmos fazê-lo devidamente, será o fundo de ouro sobre o qual a figura de Santa Mônica aparecerá esplendorosa. Logo que Agostinho deu sepultura ao corpo da mãe, resolveu ir a Roma. Não sentia coragem para abandonar tão querida sepultura e resolveu ficar na Itália, orar muito diante dela e buscar ali as luzes e inspirações que a mãe jamais nega aos filhos, mesmo depois de baixar a sepultura. Permaneceu em Roma um ano inteiro, continuando o gênero de vida que começara em Cassiaco. Empregava a manhã na oração, na meditação da Sagrada Escritura, que nunca deixou, e escrevendo muitas obras. À tarde, visitava as igrejas e lugares santos, as catacumbas, onde, comovido, beijava as relíquias dos mártires, e sobretudo os mosteiros, dos quais quase não se afastava, iniciando-se assim na vida religiosa, a que lhe aspirava o coração e se propunha estabelecer em África. Lendo as poucas cartas que escreveu naquela época, descobre-se o ardor do santo que ia se apoderando de sua alma. Não respirava senão humildade e pobreza. Suspirava pela solidão, onde, como dizia, o homem pode santificar-se e até deificar-se. Chamava a morte, abre aspas, amiga do amor, porque abre a porta e permite chegar até aquela a quem ama. Fecha aspas. As visitas de Agostinho à sepultura da mãe não eram estranhas a tais pensamentos que acabavam por fazê-lo esquecido do terreno e transportavam-lhe para o céu o coração. Findo o ano,
partiu para a África, em companhia de Adeodato, seu filho, de Alípio e Evódio, seus amigos, aos quais se uniram outros. E depois de vender e distribuir entre os pobres os poucos bens que havia herdado do pai, tomando e dando aos companheiros uma túnica negra, cingida de cinturão de couro, e raspando a cabeça em forma de coroa, conforme o costume dos monges do Egito, inaugurou com os amigos, à porta de Tagaste, a vida de oração, pobreza e obediência com que vinha sonhando de tempos atrás. Escrevia pouco, quase nunca saía do retiro e evitava, com particular cuidado, aparecer em público, sobretudo onde não havia nem sacerdotes, nem bispos, porque já começava a espalhar-se-lhe a fama e temia lhe sucedesse o mesmo que a Santo Ambrósio e a muitos outros que foram obrigados a serem sacerdotes ou bispos. Porém, havia chegado a hora para que esta luz brilhasse sob o candelabro, e as humildes precauções de Agostinho foram inúteis. Um dia, dominado pelo desejo de atrair certa alma, que parecia chamada para a vida religiosa, trasladou-se para Hipona, assistindo à Santa Missa, profundamente recolhido e sem a menor desconfiança, pois, naquela cidade havia bispo, que era um ancião venerável. Este, subindo ao púlpito, começou a lamentar-se do pesado cargo, manifestando que tinha a carregar tão grande peso. Ouvindo isso, os olhares de todos se fixaram em Agostinho. O povo conduziu-o à força aos pés do bispo, pedindo com extremado ardor que fosse ordenado sacerdote. O santo jovem, que não havia suspeitado a possibilidade de semelhante cena, desfez-se em lágrimas e soluços. Uma vez ordenado sacerdote, longe de abandonar a vida de Tagaste, resolveu torná-la mais pobre ainda e mais humilde. Com a licença do bispo, ordenou que se trasladassem para as imediações de Hipona os companheiros da solidão, que se haviam aumentado. E num lugar aprazível e silencioso, fundou o mosteiro, que muito depressa se tornou uma verdadeira escola de santidade. Saindo daí, grandes bispos que por aquele tempo havia na África. Santo Evódio, bispo de Osala, Santo Alípio, bispo de Tagaste, São Severo, bispo de Mileve, São Possídio, bispo de Cálamo, e autor de uma biografia de Santo Agostinho. São Profuturo, bispo de Sirte, e mais outros 10 eminentes em santidade, estabelecendo também mosteiros, fomentaram em todos os lugares a paz e a unidade da Igreja. Assistido por eles, começou a espalhar a luz entesourada nos 5 anos que se lhe seguiram a conversão, pregando todos os domingos na igreja de Hipona, convidando os hereges a conferências públicas, multiplicando as cartas e improvisando trabalhos, sempre pronto, em público ou em particular, em casa e na igreja, a ensinar a palavra de salvação. Suas cartas e sermões produziam nos cristãos verdadeiros transportes de admiração e gozo. Seus livros, por especial graça de Deus, se sucediam e espalhavam com rapidez. Eram bem recebidos por hereges e católicos, a rivalizarem em desejo de lê-los. Assim a Igreja da África, humilhada há tanto tempo, levantava a cabeça e até a ultramarina se mostrava orgulhosa. O velho bispo, temendo que outras igrejas o arrebatassem, ocultou-o em lugar retirado, enquanto obtinha do primado o poder de nomeá-lo
seu coadjutor. Conseguido isto, travou-se um interessante combate. Por uma parte, o velho bispo, subindo ao púlpito e anunciando, cheio de alegria, a intenção de sagrar Agostinho bispo, e Agostinho, por outra, negando-se, entristecido e alegando contra tal disposição as leis da Igreja, os costumes da África e até a própria indignidade. Não obstante, foi ordenado, vivendo sempre aflito por tal elevação, escrevendo debaixo de 1000 formas que não era digno de semelhante honra, e provando com os fatos que somente queria o cargo para ensinar e defender a fé com mais zelo, mais dignidade e maior autoridade. Assim, essa bela tocha foi colocada sob o candelabro. Depois de 15 anos de desordens e erros consentidos por Deus, para que conhecesse melhor o pequeno do pensamento humano e a debilidade do seu coração. Depois de 5 anos passados, o primeiro em Cassíaco, o segundo em Roma, os outros 3 em Tagaste, e consagrados todos ao silêncio, à oração e aos estudos nos mistérios da fé, Agostinho ocupava o lugar e o posto de onde, por disposição da providência, ia iluminar a Igreja e o mundo. Deus lhe havia dado para esta obra um talento profundo, poderosa imaginação e alma tão viva, tão capaz e penetrante, que ia até a raiz das coisas, e de um só voo se lhe remontava a origem. Como se isso não fosse bastante, Deus o havia dotado de coração terníssimo e singularmente afetuoso, a fim de que não somente tivesse as percepções claras que subministra o talento, senão também as profundas intuições que nascem do coração. A santidade, graças à sua admirável mãe, vinha completar essa obra magistral. E como as circunstâncias são necessárias para despertar o talento, Deus fez que nascesse entre hereges, e quando os arianos, maniqueus, pelagianos e donatistas pululavam na igreja, a fim de que, aderindo sucessivamente a todos os erros, se visse como obrigado a explicar todos os dogmas, a estudar todos os mistérios, a defender todos os princípios morais e a levantar, em véspera da invasão dos bárbaros que iam a cobrir o mundo de trevas, um monumento religioso tão belo, tão vasto, tão luminoso e tão potente, que desafiasse os séculos e subsistisse em meio de tantas ruínas. Então, aqui o Monsenhor Emílio Bugot se refere, obviamente, não é, ao monumento da obra de Agostinho, né, que ocorreu praticamente nas vésperas, né? Se confunde um pouco com o início da queda do Império Romano no Ocidente. Então, foi o brilho, né, que a Igreja resolveu nos proporcionar. No início de uma era tão triste para o mundo, né? Esses primeiros movimentos da invasão, da queda do Império Romano no Ocidente, pode muito bem ser chamado do termo que os nossos inimigos resolveram usar para toda a Idade Média, né? A Idade das Trevas. De fato, esses
Primeiros séculos da queda do Império Romano foi realmente um período de trevas. Não por causa da igreja. Não por causa da igreja. A igreja foi a luz desse mundo. Mas por causa da situação mesmo. Né? E Deus, como que para proteger a cristandade, né? Elevou essa montanha, né? Para que mesmo nas trevas essa montanha fosse vista, né? Essa montanha que é para nós hoje, né, 1600, 700 anos depois, é a obra de Santo Agostinho, né? Esse monumento não foi levantado de uma vez. Nem Agostinho teve semelhante ideia. O próprio Agostinho não tinha consciência do que ele estava construindo, né? A hora em que um homem como Santo Tomás ensaia a exposição do plano de Deus, não havia chegado ainda. A outra montanha ainda não havia subido, né? Antecipando-se, Agostinho pensou e tornou a pensar, examinou e tornou a examinar, 100 vezes e sob 1000 formas, as faces deste enorme edifício, amontoando-lhe em redor magníficos materiais, isto é, os diferentes assuntos tratados por ele, e com os quais, postos em ordem, se devia construir. Deixou quase acabado. E talvez o mais sublime dos levantamentos por mão de homem em honra da divindade. Compreende-se o entusiasmo dos católicos, turbados por tantas heresias e assustados pelo ruído surdo do mundo, que julgavam perceber, vendo surgir um monumento sem interrupção, hoje em pedra, hoje uma pedra, amanhã outra, e cada dia novas maravilhas. Então, o mundo, quer dizer, na época de Santo Agostinho havia várias heresias, né? As mais diferentes, né? Então aqui ele cita algumas, com as quais Agostinho lutou, né? Arianos, maniqueus, pelagianos e donatistas. Então compreende-se o entusiasmo dos católicos, turbados por tantas heresias e assustados pelo ruído surdo do mundo, que julgavam perceber, vendo surgir o monumento sem interrupção, hoje uma pedra, amanhã outra, e cada dia novas maravilhas. 1130 obras em 40 anos. Caminhavam de surpresa em surpresa, e a admiração sempre crescente lhes arrancava gritos de entusiasmo, e chegaram até nós, sentindo-se possuídos de certo orgulho cristão que lhes dilatava o coração. Porém, sabendo que este grande homem e gênio extraordinário era o mais amável, o mais humilde, o mais pobre, o mais puro e santo dos cristãos, experimentavam tão grata emoção que lhes fazia derramar abundantes lágrimas. As chispas que lhe brotavam do gênio eram pálidos reflexos ao lado das chamas ardentes que lhe saíam do coração, abrasado em amor de Deus. E a este amor ia unido tanto desprendimento e desprezo das criaturas, tal desejo da morte
e tal espírito de pobreza que se descobria nas mais insignificantes ações. Sua morada era humilde, sua cama dura e sua mesa frugal, não usando outros vestidos que os que traziam de ordinário seus clérigos. De um coração formado e que se aquecia de tudo por amor de Deus, nascia uma pureza angélica, inspirando-lhe reserva, pudor e precaução, recordando as faltas passadas, crendo e dizendo a cada instante que era o mais fraco dos homens. Agostinho não recebia mulher em sua casa, nem quis morar com a irmã e as sobrinhas, apesar de amá-las ternamente, senão para lhes não ver. As amigas dizia que isto não convinha à casa de Agostinho, expressando-se de maneira que fazia chorar. Sua humildade era extraordinária. Talvez não existisse homem tão admirado. Porém, quanto mais o exaltavam, mais se escondia. Não conheceis Agostinho, dizia muitas vezes, e para que cessasse a universal admiração, lançou, quando menos se esperava, no meio do mundo, primeiro surpreendido, mas logo admirado, o livro das Confissões. Existe uma maneira de confessar-se publicamente que não custa muito. Porém, quando ouvimos o acento com que Agostinho fala de suas faltas, quando, em lugar de ocupar-se somente das desordens da adolescência, das amizades culpáveis da juventude e do nascimento de Adeodato, coisas mais ou menos boas para uma lenda, penetra também no profundo da consciência, manifestando os segredos mais vergonhosos. Quando pensamos em certa página das Confissões e em certa recaída, que não somente calca a fé e a consciência, senão também a honra e a delicadeza, e ante a qual, ainda que involuntariamente, sente-se vergonha. E quando consideramos que esta página foi escrita por um bispo velho e apresentado por ele próprio a seus sacerdotes, aos fiéis e a toda a igreja, para impedir os aplausos que lhe tributavam, não podemos deixar de exclamar: eis a humildade elevada à maior altura. Não há coisa mais bela na história do que esta heróica virtude de Santo Agostinho. Porém, nem a humildade, nem a pureza lhe prejudicam a autoridade e ternura do zelo. É necessário remover-se a São Paulo e chegar até São Francisco de Sales para encontrar um amor das almas tão forte, tão terno. E nós sabemos, né? Porque lemos a biografia desses dois homens, né? São Paulo e São Francisco de Sales. Nós sabemos, né? O grau de amor, né? Aos homens, por amor a Deus, que tinha tanto São Paulo quanto São Francisco de Sales, né? O Monsenhor Emílio Bugot, obviamente, usa esses dois santos por razões diferentes, né? Para, enfim, comparar com Santo Agostinho, né? Como o primeiro, São Paulo, Agostinho não queria nem o céu, se este o separasse dos queridos fiéis. Enquanto sua caridade e seu afeto se manifestaram por gritos de amor
parecidos aos de São Paulo, tinha ao mesmo tempo para as almas tais ternuras, tão deliciosas atenções e paciência tanta, que jamais se viram outras parecidas, nem em Francisco de Sales. Como o Santo Bispo de Genebra, repreendia às vezes, porém com suavidade, temendo sempre apagar a mecha que ainda fumegava e querendo a todo custo agir com delicadeza materna. De quando em quando dizia, abre aspas, a galinha, ao atravessar sendeiros estreitos, pisa os pintinhos, mas nunca com todo o peso, acalentando-os depois e não deixando um instante de ser mãe. Fecha aspas. Manifestava intenso amor para os pecadores e hereges, e 1000 vezes se lançou aos pés dos governantes, pedindo clemência, oferecendo a vida e o sangue. Quis abandonar a sede, e com seu exemplo, os bispos africanos adotaram igual resolução para ajudar as almas. Tal abnegação, pureza, humildade e amor às almas não eram senão sombras ao lado da grandeza, valentia, familiaridade, intimidade sobre-humanas do seu amor a Deus. Passava de joelhos ou sentado horas inteiras, com os olhos semicerrados, os lábios entreabertos, imóvel e como fora de si, ainda que se andava perto dele, ainda quando se andava perto dele. Saindo dessas longas contemplações, tomava a pena, exalando queixas sobre a adoração da vida. Sentia movimentos impetuosos para a celeste pátria. Escrevia as ardentes efusões de amor que lhe enchiam todas as obras. Em semelhante vida e pensamento, são do corpo e da alma. Conservava a vista, o ouvido e todas as faculdades quando, vendo sobre a África espantosas desgraças, destroçaram-lhe também o coração, atacando juntamente a energia da vida. 67 anos, né? A torrente dos bárbaros, cujas hostes devastadoras havia um século enchiam a superfície da terra, caiu de repente sobre a África, semeando por toda parte a desolação, a pilhagem, o assassinato, o incêndio e outros 1000 horrores, sem perdoar mulheres, nem crianças, nem sacerdotes, destruindo as igrejas e levando por toda parte sangue e fogo. Depressa, o exército dos bárbaros, depois de ter destruído todas as cidades da África, excetuando Cartago, Cirta e Hipona, veio a sitiar Hipona, né? Onde estavam refugiados uma multidão de bispos, sacerdotes e religiosos, como se Deus tivesse querido reunir toda a igreja da África, a fim de que aprendesse de Agostinho a suportar as grandes desgraças, a resignação e o heroísmo com que devem sucumbir as nações cristãs. Este chorava com os bispos, porém, sua claríssima razão elevava-se a maior altura. Abre aspas. Seríamos muito pequenos, dizia, se não olhássemos como supremo mal os derrubamentos de madeiras e pedras e as mortes dos corpos. Fecha aspas. Suas lágrimas corriam, prevendo maiores males. Assim, consumido de tristeza e não podendo mais resistir, disse aos bispos, abre aspas, meus queridos irmãos, oremos juntos a fim de obter que cessem essas desgraças ou que Deus me retire deste mundo. Fecha aspas.
acometido pouco depois de uma febre violenta, causado talvez da dor que se lhe havia aninhado na alma, conheceu muito bem que ia morrer em breve. Seu coração, sempre tão terno e forte, manifestou então uma especial bondade, empregando as últimas forças para ditar aos bispos da África uma carta admirável, na qual os exortava a não abandonar seus postos e os seus rebanhos, a dar-lhes exemplo de resignação e paciência, e a morrer por eles e com eles. Esta carta, sua última produção, foi o Canto do Cisne, ficando digno de seu coração tão grande exalar sobre o túmulo semelhante grito de amor. Quando se soube em Hipona que Agostinho estava próximo da morte, foi rodeada a casa por todos os fiéis que queriam ver o bispo pela última vez. Os enfermos se agrupavam diante de sua cama e as mães levavam os filhos para que os abençoasse. Comovido por tais provas de afeto, o moribundo oferece a Deus suas orações misturadas com lágrimas. Havendo um pai lhe pedido que impusesse as mãos sobre um filho seu e o curasse, disse sorrindo o bondoso ancião, abre aspas, se tivesse tal poder, começaria por curar-me a mim mesmo. Entretanto, insistindo o pai pôs as mãos sobre o menino, que ficou curado instantaneamente. Porém, não ocupava com o que pertencia à terra, nem lhe chamavam a atenção as ardorosas manifestações do povo. Dominado pelo amor de Deus que o consumia, e ocupado com a lembrança dos pecados de 40 anos de expiação, que 40 anos de expiação não lhe haviam extinguido da memória, empregava ainda as últimas horas em purificar a alma. Havia feito escrever sobre tiras os salmos penitenciais, colocando-os sobre a parede do quarto, e nos últimos dias da enfermidade lia da cama os versículos, derramando abundantes e sentidas lágrimas. A fim, disse Pocílio, de que não o interrompessem nessa profunda meditação, uns 10 dias antes da morte, nos rogou não permitíssemos a ninguém a entrada no seu quarto, fora dos médicos. Foi obedecido pontualmente, e esses 10 dias o grande homem passou-os em absoluto silêncio, atento somente em Deus e ocupado em pensamentos misturados de arrependimento e amor. Fecha aspas. Afinal, aproximando-se a hora derradeira, os bispos se reuniram ao redor da cama, e entre seus abraços e suspiros, a alma do santo ancião voou ao seio de Deus. Fazia 77 anos que Mônica lhe havia dado à luz, 43 que o havia convertido com suas lágrimas, e 42 que o esperava no céu. Alípio, seu velho amigo, lhe fechou os olhos, sepultou-lhe o corpo. E quem duvida que Mônica lhe tivesse recebido a alma, levando-a ao seio de Deus? Foi dado a um grande santo dos tempos modernos contemplar, durante um êxtase, o encontro na eternidade das almas que sobre a terra se haviam amado terna, forte e santamente. São Vicente de Paulo viu descer do céu, em forma de um globo de fogo, a alma de São Francisco de Sales, enquanto que a de Santa Francisca de Chantal se elevava da terra em forma de outro globo de fogo, e os dois globos se aproximavam e confundiam de tal modo
que depressa não se viu senão uma só chama a perder-se no céu. Algo parecido deveria ter sucedido na morte de Santo Agostinho. A alma do filho e a alma da mãe se elevaram até o centro divino de seu mútuo amor. Ali se uniram e, mais ditosos que em hóstia, se tornaram a descer. Temos isto por certo, embora Deus não o houvesse revelado. E para que fim haveria de revelar-nos o que sente o coração? Quem o não acha na alma como necessário, não merece recebê-lo do alto. Ó Agostinho, bem-aventuradas as entranhas que te trouxeram e que neste dia se comoveram inefavelmente. Ó Mônica, abri vossos braços a esse filho que em tudo é vosso e gozai para sempre da felicidade que vossas lágrimas conseguiram. Então, aqui termina, né? A biografia de Santa Mônica, escrita pelo Monsenhor Émile Bugot, né? Nesse último capítulo, né, o Monsenhor Émile Bugot descreve, né, a glória na terra de Santo Agostinho, né? Enfim, muito resumidamente, né, obviamente, porque aqui não é uma biografia de Santo Agostinho, mas ele descreve exatamente a glória que Santo Agostinho atingiu, a altura espiritual, né, que Santo Agostinho atingiu, que Santa Mônica não viu, né, porque Deus não permitiu, né? Santo Agostinho morreu velho, né? 77 anos, né? Então, 40 e poucos anos depois, né, da morte de Santa Mônica, certo? E nesse tempo, né, é que ele atingiu, né, a altura espiritual e escreveu as obras e lutou contra as heresias, né, e se transformou em bispo, em bispo santo de Hipona, né, e unificou, né, a Igreja da África e presenciou, né, a queda do Império Romano, presenciou as invasões dos bárbaros, né, e depois entregou a alma a Deus, né. Terminamos essa biografia em tom alto, né, vendo um pouco do que se tornou o filho de tantas lágrimas, né? E a gente pode, com isso, imaginar o que seria Agostinho, né, sem Santa Mônica. Certamente um grande homem, porque com aquela capacidade intelectual, ele seria grande. É impossível abafar tal capacidade intelectual, uma vez que Deus a dá, não é? E dá então alta potência, né? O próprio beneficiado dessa graça não consegue escondê-la do mundo, né? Então, obviamente, né, essa graça ia transparecer. Podia ter sido
um dos grandes retóricos de Roma, um dos grandes professores de Roma. Nós poderíamos estudar, não é, Santo Agostinho na história do mundo como um grande retórico, né? Como um formador de gerações de retóricos, não é? Ele poderia ter escrito muitas obras de retórica, de filosofia, enfim, de literatura, não é? Mas não seria, né, o grande doutor da igreja, certamente o maior doutor da antiguidade, não é? Rivalizando com Santo Tomás de Aquino, que o cita frequentemente, né, na sua obra. Uma montanha preparada por Deus nas vésperas da Idade das Trevas, né? Uma montanha que ia alimentar a igreja ao longo da Idade das Trevas, né? Que ia ser lido e relido. Fundador de ordem religiosa que existe até hoje, né? Um homem que certamente estará para a igreja como comparado a São Paulo e Santo Tomás, né? E veja quantos doutores tem a igreja para você se elevar acima desses doutores, né? É muito, né? É muito. Santo Agostinho é uma referência. Referência na igreja. E referência, veja, essa graça de Deus, ela se transborda para o mundo, né? Nenhum intelectual de verdade no mundo, seja ateu, muçulmano, judeu, qualquer que for a origem desse grande intelectual, ele não pode desconhecer Agostinho, né? Agostinho é estudado hoje na nossa universidade, né? Esquerdista, ateia, satanista, mas não tem jeito de evitar Agostinho, né? E não se pode deixar de pensar, ou pelo menos de desejar, né, que Santo Agostinho ainda converta muita gente, né? Ainda converta muitas pessoas nesse mundo maluco, né? Que é um mundo que é muito parecido com o mundo que Agostinho viveu, né? Que Santa Mônica viveu, né? Os perigos que ele correu são os perigos que nós corremos, né? Excetuando a tecnologia, porque essa coisa da tecnologia ela embaça muito a discussão, mas os problemas são os mesmos, né, que nós enfrentamos, né? Então, eu espero que esse livro tenha cumprido o papel que eu adiantei para vocês, né? Como um catecismo da maternidade, né? Uma orientação para as mães, né? Um livro vou usar uma expressão moderna muito famosa aqui hoje em dia, né? Um livro de autoajuda para as mães, né? Tá certo? Então agora eu queria ver as observações de vocês para essa nossa última leitura do ano. Oi. Diga, Márcio. Bom, puxa o gatilho mais rápido aqui. Bom, não só nessa biografia de Santa Mônica, mas de todos os santos, a gente observa uma coisa muito interessante. E agora que tem jogou essa ênfase no catecismo das mães, a gente observa durante a vida de Santa Mônica, e comparando com as vidas dos pais de hoje em dia,
E usando a expressão que o senhor usou antes, né? Nós vivemos um mundo renascentista. É. E o mundo renascentista é um mundo antropocêntrico, mas só que esquecem de falar que esse mundo antropocêntrico, ele já acaba se tornando um mundo egocêntrico. Ou seja, Claro. ele desvia o foco de Deus, o eixo, né, de Deus, põe na pessoa. Só que o primeiro tiraninho individualista que aparecer ocupa a vaga, igual a dança das cadeiras. É claro. Mas a gente vê desde o Gênesis quando que a tentação do capiroto é justamente essa. Não, quem vai assumir o poder não é Deus, é você. Mentira, porque aí você, destronando Deus, você ocupa ali, né, uma vaga, mas na verdade quem está comandando ali é o capiroto, né? E a gente vê a vida de Santa Mônica, né, focando nesse livro aqui, que ela conduziu uma eternidade, ela levou uma vida teocêntrica. Ela tinha Deus como eixo da vida dela e da família dela. Agora a gente fica imaginando, se ela fosse uma mamãezinha, um papaizinho mediano de hoje, né? Tô chamando as pessoas aqui que estejam nesse nível, né? Tem gente que está, claro, bem acima, tem gente que ainda patina, mas se ela fosse uma mamãezinha egocêntrica, ou seja, o que importa é que seja feita a minha vontade, do meu jeito, da minha forma, do meu tempo, da minha hora, tudo do meu, minha, né? Teria sido completamente diferente, né? Uma mãezinha chiliquenta, gritadeira, barraqueira, ou então ia deixar as coisas largadas para qualquer lado, ou seja, as pessoas ficam oscilando em extremos, mas dentro desses extremos ainda continua dentro do eixo egocêntrico. E essa vida renascentista que a gente leva, ela é extremamente egocêntrica, não só em termos familiares, individuais, íntimos mesmo, que a gente, levando a vida egocêntrica, espiritual, ela já não é nenhuma mais vida espiritual, a vida desequilibrada, e acaba levando todo mundo para essa loucura que as pessoas vivem hoje, viveram em outros tempos aí, onde o paganismo tenha sido restaurado, né? Na Renascença, na época do liberalismo, né? E agora a gente está aí coroado nesse ponto. E é isso. Se eu puder tecer mais alguns comentários nesse sentido, porque o egocentrismo, ele destrói tudo, ele destrói o indivíduo, ele destrói a família, ele destrói as relações sociais, ele destrói a economia, ele destrói a política, ela corrompe e destrói também, inclusive, a religião. E que as pessoas precisam ficar atentas para isso. Afinal de contas, seja feita a vontade de Deus ou a minha? É para a maior glória de Deus ou para minha glória, para minha glória. Vanglória. E aí, cara, se eu puder, né, e o último comentário é que, como é interessante, como o senhor disse, né, Deus acende a luz antes da escuridão, né, como o pessoal da roça faz. Começa a escurecer, acende os lamparinas. As lamparinas. Né? Isso aí, obrigado. Não, isso mesmo. O egocentrismo, né? Esse negócio é o seguinte: quando você esquece de Deus, você falou um negócio interessante, porque você se remeteu ao Gênesis primeiro, né? E Deus dá a Adão o poder de dar nome às coisas. E ali ele estabelece Adão como senhor do mundo. Ele dá a Adão uma espécie de principado. Dá ao homem, né, uma espécie de principado para o mundo. O rei, né? O rei, então, nomeia um príncipe. Um príncipe que vai dar nome às coisas. Esse dar nome às coisas é uma coisa tão ampla. Quer dizer, dar nome às coisas é você compreender tudo e dar o nome apropriado a cada coisa. Né?
Ao dar o nome, você entende profundamente a coisa nomeada. Então Adão tinha a capacidade, antes da queda, da ciência infusa. Não é? Ele compreendia o mecanismo interno da coisa. Ele compreendia como Deus tinha criado aquela coisa e como ela era na realidade. Significa que Adão, ele tinha o dom da ciência. Não é? Ele compreendia as coisas profundamente. Não é? Quando ele se desliga do paraíso, não é? Ele perde o dom da ciência infusa. Não é? Nós não temos mais a compreensão do mundo. Então, a história de Adão até nós é a história da confusão. Porque nós tivemos que criar, com a graça de Deus, inclusive, modos de compreender o mundo. Modos de compreender o mundo. Criamos muita coisa, compreendemos muito. Mas perdemos aquela compreensão profunda. Porque nós desligamos de Deus. Então, toda vez, na Renascença, o desligamento foi total. A partir da Renascença. Então, quando nós nos desligamos de Deus, nós perdemos a capacidade de entender a criação. Incluído nela, a nós mesmos. Então, nós perdemos a capacidade de entender o homem também. Não é? Porque nós nos desligamos de Deus. Não é? Essa é a grande tragédia. Por isso é que a característica dos últimos tempos, isso é bíblico, está na carta, as duas cartas aos Tessalonicenses, São Paulo. A característica dos últimos tempos é a confusão mental. Confusão. Confusão significa que nós não estamos entendendo nada. Nós estamos à mercê dos acontecimentos sem a menor possibilidade de entender os acontecimentos. Isso significa confusão. Confusão era uma coisa que era temida pelos antigos. Né? Os Salmos fala sempre essa palavrinha, confusão. Em duas perspectivas. Pede que Deus não nos confunda e pede que Deus confunda os nossos inimigos. Né? Deus confunda os nossos inimigos. Esse é um aspecto. Quando nós nos desligamos de Deus com a pretensão de uma certa liberdade, né? Nós caímos na escravidão. Escravidão de quem? Do capiroto. Né? Nós somos livres enquanto estamos próximos de Deus. Né? Quando nos afastamos, nós somos escravos. Né? Outra coisa que você disse aí, esse é um dos comentários. Outra coisa que você disse é das mulheres barraqueiras. Né? Se Santa Mônica fosse uma barraqueira. Bom, se Santa Mônica fosse uma barraqueira, Santo Agostinho já teria desistido dela há muito tempo, né? Porque uma coisa que Santo Agostinho não era barraqueiro. Né? Nunca foi, né? Em toda a sua vida. Era um homem distinto, né? Então, se Mônica fosse barraqueira, ele não teria relação com ela, né? Obviamente. E tem outra coisa. Na época de Santa Mônica, tinha mulher barraqueira também, tá? Com as características da época, né? Ela podia ter escolhido ser barraqueira. Quantas mulheres a gente vê na história dos santos, né? Barraqueiras? Né? As prostitutas dos imperadores, né? As concubinas dos imperadores, né? Que é a mulher mais barraqueira que Eudóxia, que, enfim, essas imperatrizes todas malucas, né? A própria que pediu a cabeça de São João Batista, né? Herodíades, barraqueira, né? Então Mônica podia ter escolhido esse
esse destino, né? Como mãe de Agostinho, né? Conserta os bens. Depois do marido morrer, ela podia ter escolhido esse caminho. Então, o caminho que ela escolheu foi o caminho que a vontade dela fez ela percorrer, né? A fé dela fez ela percorrer. Mas a fé instalada no coração, né? Fez ela percorrer. Então, se a gente olhar essa história que nós acabamos de ler, na perspectiva do que poderia dar errado nessa história, mas era muita coisa que podia ter dado errado nessa história, né? Da formação de Agostinho. Muita coisa. Não fosse Mônica, a santa que foi, né? E por isso é determinante, esse é o tom do livro, é determinante para Agostinho a maternidade de Santa Mônica. Tudo que ele veio a fazer depois, que ela nem soube, enquanto na Terra, né, foi por causa da firmeza, da fé, das orações, das lágrimas de Santa Mônica, né? Santo Agostinho é o produto disso, né? E um produto tão belo, tão grandioso, né, que a igreja até hoje se beneficia dele, né? Ou parte da igreja hoje já estamos vivendo uma outra realidade, né? Mas então até hoje, né, nós conseguimos nos emocionar, né, com a obra de Santo Agostinho. Ana Paula, o Márcio levantou a mão. Ela ao invés de ser uma mediana atual, borderline e egocêntrica, ela simplesmente era uma mulher conformada, tendo Deus como centro, conformada ao exemplo de Nossa Senhora, né? Por isso que ela foi uma mulher santa. E como você disse, né, se ela tivesse seguido o trajeto aí traçado pelas empoderadas, as borderlines, aí sabe o que poderia ter dado, né? Santo Agostinho já estava com uma tendência forte, apesar da mãe que teve, a ser um playboy baladeiro, ia ser simplesmente um insuportável nesse ponto. Exatamente. Provavelmente um grande professor de Roma. Um cara com grande sucesso, né? Um formador de gerações, como eu disse, né? De retóricos. Um cara que talvez tivesse formado até santos para a igreja, né? Como os grandes retóricos formaram aqueles santos da Capadócia, né? E o retórico que os formou foi um retórico ateu, né? Lactâncio. E ele podia ser um desses, né? Mas nada mais do que isso, né? Nada mais do que isso. A grandeza do intelecto de Santo Agostinho certamente o deixaria conhecido para a posteridade. Mas não como essa montanha, né? Essa montanha de luz, né? Que Deus resolveu nos dar, né? E quando a gente contempla essa montanha, nós contemplamos a grandeza de Deus, né? A grandeza de Deus. Santo Agostinho, a gente não pode imaginar, né, o quanto Santo Agostinho é causa segunda para todos nós, até hoje, né, 1600, 1700 anos depois. Quer dizer, quando a gente fala de obra perene, de uma obra que vai existir enquanto o homem existir, a gente está falando desse tipo de obra, né? Desse tipo de monumento intelectual, né? Espiritual, né? A gente está falando de obra que a gente lê até hoje, que a gente compra na livraria até hoje, que as editoras têm interesse em publicar até hoje, porque tem gente interessada em comprar essa obra. Tem gente interessada em ler essa obra, né?
Então, isso é uma coisa, se você pensar, extraordinária, né? Porque Santo Agostinho, daqueles padres da igreja, claro, você pode comprar, você pode ser um erudito e se interessar pelos padres da igreja, todos eles, os menores, os maiores, os grandes doutores, os que não são doutores, etc. Claro, intelectualmente você pode. Mas Santo Agostinho realça, porque ele é conhecido, porque não está interessado na patrística, não é? Porque por aqueles que não estão interessados exatamente nem em história da igreja, nem não passa pela cabeça, e por gente simples, que conhece uma ou outra frase de Santo Agostinho, que conhece, enfim, que leu, passou os olhos em Confissões, que sabe que esse livro existe, né? Enfim, como Santo Tomás, né? A Suma é uma das obras que São Tomás escreveu, né? Mas todo mundo já ouviu falar, já leu alguma citação da... A mesma coisa Confissões, né? Confissões são uma das milhares de obras que Santo Agostinho escreveu, mas todo mundo sabe. O cara medianamente instruído, né? Ele sabe, né? Então esse é um monumento. Essa montanha, ela é vista de qualquer lugar do mundo. É uma montanha tão alta, ela é vista de qualquer lugar do mundo, né? É uma coisa extraordinária, né? Uma coisa extraordinária. Professor, e também é interessante, quando o senhor comparou um com o outro, Santo Tomás com Santo Agostinho, é que ambos eles têm obras menores, Isso. acessíveis ao entendimento das pessoas, né? Tanto Santo Tomás tem lá sobre o Pai Nosso, sobre o Credo, né? E Santo Agostinho, por exemplo, tem as Confissões, e tem aquele da Catequese dos Rudes também, que uma vez eu até sugeri. Isso. Tem as cartas às senhoras lá que ele orientava. Tem. Sim, são coisas acessíveis, né? A quem não queira meter a cara e destrinchar algum livro. Por exemplo, comentários ao Gênesis, né? Aí não precisa, mas enfim, você conhece. Sim, exatamente. Dá pra pessoa começar por ali. Cidade de Deus, né? Animar e conseguir ir a coisas mais profundas, né? Exatamente. É um oceano profundo, Santo Agostinho, né? Um oceano profundo. Mas se a gente ficar em Confissões, já tá bom demais, né? Já tá bom demais, assim. Assim, para a nossa espiritualidade, digamos, vagabunda dos nossos tempos, né? Confissões já é uma revelação, né? Confissões já é uma revelação, assim, impressionante, né? Além de ser um manual, né? Para quem a lê toda e para quem medita sobre essa obra, um manual de confissão para nós. Como é que a gente deve fazer a nossa própria confissão, né? É claro que não é um daqueles documentos que a igreja tem, né? De aquelas regras para exame de consciência bem resumidinha. Não é, né? Não é. Mas lendo Confissões, você tem um arcabouço bem determinado do que é uma confissão. Aquilo é uma confissão pública, obviamente, Santo Agostinho, com um objetivo específico, mas você pode usar muito bem aquilo para fazer uma confissão pessoal com o seu padre, com o seu diretor, baseado naquilo, né? Naquele plano de ação de Santo Agostinho. É um plano de ação para aquelas confissões de vida toda, né? Confissões de vida toda. Enfim. Acho que Santa Mônica é uma boa santa para que a gente reze para a conversão das pessoas que
quer converter, né? Santa Mônica é uma poderosa intercessora para a conversão das pessoas, né? Pelo menos para mim, eu a considero assim, né? Porque converteu Agostinho, né? Então ela tem as manhas, né? Como diriam os jovens. Santa Mônica tem a manha, né? Para a conversão das pessoas. Juliana tá que escreve ali, ela não quer falar não, mas ela tá que escreve. Vamos ver o que ela... E também Santa Mônica, professor, ela é um grande exemplo de virtude que falta nas pessoas hoje em dia, que dá paciência, né? De saber, sofrer, de fortaleza. Falta muita gente hoje em dia, né? Paciência perseverante, né? Isso. Aquela que nunca esmorece, né? Paciência como método, né? Santa Mônica tinha paciência como método. Juliana Taça, eu só posso agradecer por essa leitura. Ela foi e é transformadora sobre todos os aspectos. Deus seja louvado por todos os santos que estão no céu. E Santa Mônica se tornou uma santa de minha devoção. Eu sempre falo, Juliana, que eu não tenho personalidade nenhuma. Toda biografia de santo que eu leio, ele se transforma em santo da minha devoção. Tem gente que tem poucos santos de devoção, né? Nada a falar dessas pessoas, né? Mas eu me apaixono com esses santos, todos os santos que a gente leu aqui, por exemplo, né? Eles se tornam santos da minha devoção. Tem gente que é muito pessoal, né? Na devoção aos santos, né? Por exemplo, Chester tinha uma grande devoção para São Martinho de Tours, né? O taumaturgo, o grande taumaturgo, né? Tem gente que tem um santo especial. O meu é, obviamente, Santo Antônio, porque a minha mãe me deu a ele, né? Mas esses santos todos são... tocam muito a alma da gente, né? Eles tocam muito a alma da gente, né? Então foi uma bela leitura para terminar o ano, né? O nosso ano, né? De leituras. De santos, nós lemos esse ano o quê? Nós começamos o ano... Vamos começar da Quaresma, né? Nós começamos com Santa Catarina de Sena. Não é biografia, né? Mas é a obra dela. O diálogo, né? Depois, eu já não lembro mais a sequência, mas eu acho que foi São Pedro, né? Depois de São Pedro, eu já não lembro mais, mas eu acho que só foi São Francisco de Sales, não é isso? Nós lemos duas biografias deles diferentes, né? E depois Santa Mônica, acho que foi isso, né? O nosso ano teve aí 4 santos, né, que nos acompanharam durante esse ano, né? Vamos ver se ano que vem a gente tem também um outro rol de santos que nos acompanhará, né? Se Deus quiser. Deus queira que nós encontremos biografias e textos bons, né? Com uma literatura bela, né? Com um jeito de escrever como esses autores que nós escolhemos, né? Para este ano 2022. Mais alguma observação? Então Deus lhes... O senhor leu, não foi biografia, o senhor está aí tentando lembrar, mas é a fé perante a ciência moderna. Não, esse exatamente, do Monsieur de Seguir, né?
Esse foi antes, né? Foi antes da quaresma, não foi? Foi antes É, do diálogo. eu arrumei um jeito de introduzir isso aí antes da quaresma. E... aquele livro é sensacional, né? Assim, ele cai naquela minha preocupação, né? Pessoal, que eu fico enchendo a cabeça de vocês com essa preocupação, né? Que é a questão da ciência, né? A questão que eu acho que é fundamental hoje, né? Nós estamos lutando não contra as deusas da antiguidade, né? Artemis, Diana, enfim, como São Paulo lutou, né? Hoje nós temos uma deusa muito mais poderosa do que essas deusas da antiguidade. Uma deusa pagã, uma deusa, como diria São Paulo, né? Todo deus pagão é um demônio, né? Então uma deusa demoníaca, né? Cujo culto é poderosíssimo hoje. Existe uma igreja para essa deusa, né? Existem dogmas proclamados em nome dessa deusa. É uma deusa como as antigas, né? Que exige sacrifício humano, não é? E portanto ela é uma deusa que se disfarça de outra coisa. Também é muito diferente das deusas antigas, dos deuses antigos, porque os deuses antigos se mostravam, né? Tinha uma estátua, né? E tinha os templos específicos, né? Você ia no templo da deusa. O templo dessa deusa hoje, ele é invisível. Por que esse templo é invisível? Porque ele é o mundo, não é? É como o ar que a gente respira, né? Ele é invisível por causa disso, né? Tem um culto, tem um ritual, tem os sacerdotes dessa deusa, tem enfim, o clero, né? Todo o clero instituído, né? E é contra essa deusa que as minhas preocupações se voltam. Às vezes eu fico atazanando vocês aqui com esses assuntos, né? Mas enfim, vocês, como dizia o Zagalo, né? Vocês vão ter que me aguentar. Mas esse foi o assunto então da primeira leitura, é verdade, né? Mas essas leituras matinais eu quero ver se a gente se dedica, né, como sempre, a assuntos de biografia de santo, assuntos espirituais, né? Certo? Ô, gente, Deus lhes pague a paciência. Tem só uma perguntinha. Diga. O ano letivo acabou? O ano letivo acabou. Sabe que esse professor de vocês é preguiçoso que só. Então, assim, ele trabalha só da quaresma ao advento. Entendeu? Então, assim, ele tem uma preguiça. Olha, vocês não imaginam a preguiça que eu tenho. Vocês não fazem a menor ideia. Né? E com a velhice, com os anos, essa preguiça vai aumentando assim, terrivelmente. Eu posso reservar algumas surpresas aí ao longo desse período grande. Aparecer de vez em quando, sei lá, fazer uma leitura rápida de alguma coisa, sem prometer nada. Mas eu vou agora curtir a minha preguiça. Realmente é difícil. Mas então nós vamos curtir o advento agora, tranquilo. A hora que estiver lá próximo da quaresma, eu vou ver se eu saio da minha preguiça aqui e faço alguma coisa. O velho aqui tá muito preguiçoso. O que você tá rindo aí, Juliana? Você riu aí também. Eu falei que eu pensei, que eu falei assim, gente, agora eu vou falar bom advento, né? Boas férias. É o que eu vou falar. Vocês não deixaram, mas eu vou falar. Feliz Natal, bom ano novo, tudo isso aí. Exatamente.
Qualquer dia a gente encontra. Mas vamos vendo por aí. Vamos ver. Às vezes eu apareço com vocês com as leituras de Chesterton aqui, enfim. Só para divertir. Só para divertir. Vamos tomar já aqui em São Francisco. Foi esse ano, não? Não. Não. Passado? Foi. Nossa, você está correndo demais, gente. É, Parece olha, agradeço a pandemia, essas leituras matinais, hein? exatamente. Agradeço o vírusinho chinês. Nós começamos isso por causa da pandemia. Né? Você vê que não é coisa tão ruim que acontece, né? Nós pegamos o limão e estamos tentando transformar em limonada. Não, a gente pegou os dois e fizemos uma super big limonada. De todo mal, Deus tira um bem. Isso mesmo. Mas tem sido divertido esses nossos encontros. Então, tenham todos um santo advento, né? Um santo Natal, né? Vamos nos preparar agora. Eu acho que a partir do domingo que vem começa as admoestações de São João Batista, né? No primeiro domingo é aquele evangelho do fim dos tempos, né? E agora nós vamos começar com São João Batista nos dando cacetada na nossa cabeça para a gente se preparar, né? Para a vinda do nosso Salvador, né? Tá certo? Deus lhes pague por tudo, por esse ano todo, as leituras, os comentários, enfim, que fazem muito sucesso, né? Os comentários, todo mundo comenta comigo, né? Sobre isso, né? Sobre a riqueza dos comentários, como é que eles enriquecem a leitura, né? Enfim. Obrigado pela presença, né? Que me anima sempre a presença de vocês aqui, né? E vamos rezar para a gente encontrar obras boas, né? Para as nossas leituras do ano que vem, tá certo? Tenham um santo dia, fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.